Lição número 297. O perdão é a única dádiva que eu dou. O perdão é a única dádiva que eu dou, porque é a única dádiva que quero. E tudo o que eu dou, dou a mim mesmo. Essa é a fórmula simples da salvação. E eu, que quero ser salvo, quero torná-la minha, para que seja o modo como vivo em um mundo que precisa de salvação e que será salvo na medida em que eu aceitar a expiação para mim mesmo. Pai, como são certos os teus caminhos, como é seguro o resultado final e com que fidelidade cada passo em direção à minha salvação já foi estabelecido e cumprido por tua graça. Graças te são dadas por tuas dádivas eternas e eu agradeço a ti pela minha identidade. Bom, se você parar para olhar bem para qualquer questão que você tenha agora, seja um incômodo mais leve, sabe? Bem de leve, uma coisa pequena, ou então uma coisa maior, um problema difícil, uma dor, ou então uma angústia forte, qualquer coisa que não seja plena leveza e paz, se tem aí uma questão, um incômodo, isso é a culpa. Aí tem culpa. E ela vai estar projetada sob alguma forma. Ou seja, essa culpa pode ser culpa de não ter dado importância para o que teu filho falou, pode ser, né, por não ter dado a devida atenção aos teus pais, por não ter resolvido, por não ter feito o que precisava fazer, né? Por ter desistido de alguma coisa, ou então por ter comido ou bebido demais ontem, entende? Onde tem um incômodo, tem uma culpa. E o que acontece? A gente quer resolver, a gente quer paz, né? E buscamos então essa solução, essa paz no mundo, buscamos essa solução nas formas, nas imagens. Por quê? Porque parece que o problema está ali. Parece que a Bruna sente culpa por ter feito tal coisa. Não parece que a culpa é por ter feito algo que não deveria ou por então deixar de ter feito algo, por ter deixado, né, de ter feito algo que deveria fazer? Não é assim? Então, isso é a projeção. Lembra que já falamos que quando pensamos separação, quando tem essa identificação da consciência com a ideia de separação, com o pensamento de separação, que ela se vê, né, como um ser separado, como algo separado, ela, a consciência, experiencia a culpa e o medo. Ela fica nessa sensação basal, isso é tudo que ela sente. E para tentar resolver isso, para tirar dela essa sensação, né? Ela projeta para o lado de fora. Ela projeta essa culpa e esse medo sobre as imagens, sobre o mundo, sobre as formas. Só que daí ela fica focada na imagem. E assim parece que a culpa e o medo está sendo sentida pela imagem. Então parece que é a Bruna que está sentindo culpa de alguma coisa lá fora. No entanto, é simplesmente a culpa que está na consciência, porque não tem a Bruna, não existe a Bruna. A Bruna é só uma invenção da consciência para que ela se livre da culpa e do medo. Então, essa culpa e esse medo que a gente chama de roteiro, né? Isso continua sempre na consciência, porque a Bruna não tira a culpa da consciência, né? Então, essa culpa que parece dos personagens não são, é só uma projeção, por causa desse foco da consciência na imagem, parece que está acontecendo ali, mas ela continua na consciência, né? E é aí, né, é o que eu falei antes, o personagem, então, como parece que está acontecendo ali, ele fica buscando essa solução no mundo, nas imagens, na forma, só que isso é um baita de um engano, porque ela está buscando a salvação, a paz, essa remissão do pecado, do erro, né? Está buscando o perdão em formas vazias,
em imagens ocas, né, vazias mesmo, que só foram feitas para a consciência projetar a culpa e o medo. Não tem nada ali. Então não tem solução, não tem salvação, perdão no mundo, nas imagens, né? Só o que tem é engano, é ilusão. E você percebe, baseado nisso que eu trouxe, que tudo que essa consciência quer é perdão, é salvação, é remissão, é isso que ela está buscando, né? Através dessa imagem da Bruna, é isso que ela está buscando no mundo. Todo o problema é culpa. Todo o incômodo é culpa. Toda a dor, a angústia, o sofrimento é culpa. Mas não é culpa de a Bruna não ter dado atenção para o filho, sabe? A Bruna não ter dado atenção para os pais. Não é culpa por ter comido demais, por não ter ido em tal lugar e deveria ter ido, por não ter feito isso ou aquilo. Isso tudo é balela, é historinha já, sabe? É só mais uma ilusão para você permanecer na ilusão. A culpa mesmo é na consciência e é culpa por ter se separado de Deus. E é a consciência que, através desse personagem aí, tem buscado remissão para sua sensação de erro, de pecado, para a culpa. É a consciência que quer libertação, que quer salvação por viver em um estado de dor, de culpa, medo e punição. É por isso que ele diz aqui: o perdão é a única dádiva que eu dou, porque é a única dádiva que quero. Então, quem que quer o perdão? A consciência. Agora, houve separação? Mudou alguma coisa na realidade? Deus deixou de ser Deus? O céu foi afetado? A eternidade deixou de ser eternidade? Não. Deus se garante. E o que ele cria é garantido por ele, como ele. A realidade não pode ser mudada. Então, a consciência sente culpa à toa, não é? A consciência sente medo à toa, porque ela nunca afetou a Deus, porque ela nunca fez nada contra Deus. É por isso que a salvação é extremamente simples, porque é só um reconhecimento de que nunca teve pecado, de que nunca teve separação, de que a realidade, a vida nunca mudou, nunca foi alterada. E esse reconhecimento, só isso é o perdão, é o que a gente chama de perdão. Então, Deus ele não perdoa, porque ele sabe da realidade, porque ele não está iludido, porque ele não vê separação, ele não vê pecado, né? Pecado é separação, então ele não vê separação. Quem tem que se perdoar é a consciência. E, entenda, não é assim, ó, ai, deixa agora eu me perdoar aqui pelo que eu fiz. Não é assim. É tipo, deixa eu lembrar que nunca fiz nada contra Deus. Deixa eu lembrar que nunca me separei de Deus. Deixa eu lembrar que sempre fui a totalidade. Isso é o perdão. É um reconhecimento do que nunca mudou. É o reconhecimento da realidade imutável. Então, o convite hoje dessa lição é o reconhecimento da realidade. É aceitar a expiação. Ou seja, é aceitar que nunca teve separação, que nunca teve mudanças, que nunca teve erros. E lembre, isso não é algo que a Bruna faz, que o personagem faz, que as pessoas fazem, porque elas não fazem nada, elas não são nada. Mas é na consciência, é uma decisão de não se esforçar para fugir da culpa e do medo, entende? Mas, no lugar disso, em vez de ficar fugindo, é apenas reconhecer o que já é, o que sempre foi, e que tudo isso não passou de um sonho. Não é uma bênção isso? Saber que Deus garantiu a perfeição da realidade, saber que Deus garantiu a vida eterna em paz e plenitude. E por isso, nada precisa ser feito.
é apenas um lembrar, né? É só um querer lembrar da realidade. Por isso, hoje, nossa oração de gratidão a Deus, como está aqui no texto. Pai, como são certos os teus caminhos, como é seguro o resultado final, e com que fidelidade cada passo em direção à minha salvação já foi estabelecido e cumprido por tua graça. Graças te são dadas por tuas dádivas eternas, e eu agradeço a ti pela minha identidade.